Glória a Deus, Deus abençoe. Amados, essa semana foi uma semana bastante intensa para mim, para minha família, assim, do trabalho. Agora nós estamos na loja, só eu e minha família, todas as pessoas que trabalhavam lá devido a essa crise, nós tivemos que dispensar. E então a gente agora está tendo uma carga de trabalho que a gente não tinha. E é muito bom estar passando por esse momento. Estava conversando hoje com a minha esposa acerca disso. Porque é muito fácil para cada um de nós sempre estar olhando para a nossa realidade. E não para a realidade das pessoas. Talvez a gente que tem tempo disponível, que nem eu tinha, que era praticamente a parte da manhã, eu não tinha um horário fixo para estar chegando na loja, então eu tinha tempo para poder estar orando, fazendo os vídeos, fazendo as coisas, eu tinha tempo para isso. E aí de uns dias para cá, nós não estamos mais tendo esse tempo. Então, nosso tempo agora é acordar, tomar café quando dá tempo, correr para a loja, trabalho o dia inteiro, de tarde volta para casa, cansado. Então agora estamos assim sentindo na pele o que a grande maioria que senta aí nas cadeiras e você que está assistindo provavelmente sente. E quando a gente não vive, né, o lado do outro, é muito fácil a gente dar o nosso ponto de vista. Essa semana é muito fácil a gente apontar, justamente. Então, essa semana um amigo meu postou uma frase que eu inclusive postei no Facebook, que é relacionada assim: é muito fácil você ter um parâmetro antes de ouvir o outro lado. Depois que você escuta o outro lado da conversa, o outro lado da história, aí sim você pode ter um parâmetro da verdade. E quando a gente consegue desenvolver algo bom, e algo de uma maneira, e algo bem, vamos dizer assim, desenvolver de uma boa forma, e muitas outras pessoas não conseguem fazer aquilo, você acaba criando um espírito de julgamento, tipo assim, você fica falando, o cara não faz porque ele é preguiçoso, o cara não faz porque ele não quer. É óbvio que cada um de nós vai sempre desenvolver o lado que mais nos interessa. Cada um, você tem seu chamado, se você gosta de música, você vai desenvolver na música, se você gosta da parte da informática, você vai desenvolver isso. Cada um é assim. Mas existem algumas coisas como deveres de cristão, que todos nós somos chamados para fazer, independente de qualquer coisa. E eu estava pensando acerca disso. E numa conversa com a minha esposa eu falei, é muito fácil a gente querer clamar a Deus por milagres, clamar a Deus por sinais prodígios e querer ver coisas extraordinárias de Deus. Se hoje em dia, desculpa que eu vou falar, pode não fazer parte da sua vida, então você descarta, mas eu sei que é parte da grande maioria. Se hoje em dia a gente apenas coloca Jesus em alguns trechinhos do nosso dia, a gente tenta de alguma forma enquadrar Deus na nossa vida em alguns momentos. E na época dos discípulos, o que acontecia? Os caras viviam integralmente para o reino e diziam o seguinte: olha, nós não somos nem dignos de padecer. Você imagina? A pessoa fala, os discípulos disseram que eles não eram dignos nem de morrer por Jesus, pela miserabilidade deles. E hoje nós não estamos dispostos sequer a tomar um tapa na cara por Jesus. A gente acha que porque a gente frequenta o culto, ajuda uma pessoinha aqui, outra ali, quando consegue, tem 5 minutinhos de oração, a gente somos pessoas espirituais. E eu sinto muito da maneira como a gente vive hoje em dia, tendo que correr atrás de tudo. Só aquele que já consegue permanecer longe do pecado, já está no lucro. Porque a grande maioria de nós nem isso consegue, porque o nosso meio está corrompido. A internet é corrompida, a televisão é corrompida, as músicas são corrompidas, até os louvores, a maioria deles hoje em dia são tudo louvores comerciais que inflam o nosso ego, tudo corrompido, tudo para o homem, egocêntrico. E como é que a gente vai curar pessoas desse jeito? Estando cheio de pecado, nossa visão contaminada pelo pecado, vivendo num mundo contaminado. Se a gente for fazer um parâmetro dos tempos dos discípulos, os caras não tinham nada. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Então aqueles que escolheram verdadeiramente viver para Jesus, os caras simplesmente falaram assim: Senhor, entrega a minha vida. Não fazendo um comparativo que a vida deles era mais fácil que a nossa, porque humanamente dizendo, a vida deles era muito mais difícil. Porque quem de nós hoje conseguiria viver sem geladeira?
Quem de nós hoje conseguiria viver sem a parte da era da informática? Quem de nós hoje conseguiria viver sem a facilidade que nós temos hoje de ir no mercado e comprar tudo? Nenhum de nós. Quando começa a faltar alguma das coisas que a gente gosta muito, quem é acostumado com o ar-condicionado quebra, fica desesperado 2, 3 dias para vir arrumar, porque não consegue mais. Isso é tudo coisa que satisfaz o quê? A nossa carne. E carne satisfeita, espírito distante. A gente precisa satisfazer o Espírito de Deus, que está sobre nós, tenta, né? Está sobre nós. Então eu acredito que algumas pessoas que têm uns dons um pouco a mais, vamos dizer assim, que conseguem, pode ser que sejam pessoas que realmente buscam uma intimidade muito maior com Deus e se afastam dessas coisas que contaminam a nossa mente sem sequer que a gente queira. Você está lá no Facebook, passando o seu tempo, vem uma porcaria lá, já contamina o seu coração. E fora os pecados da nossa carne, que a gente não consegue vencer a carne e cai nos pecados. Então isso tudo é o que forma essa geração que nós temos hoje aqui. Geração que cada um monta a sua estrutura, e cada estrutura quer dar o seu melhor para atrair mais gente, para arrecadar mais dinheiro, para ter mais poder, para mostrar que é melhor, enquanto o verdadeiro evangelho do amor ao próximo, do morrer a si mesmo, é deixado de lado. E hoje eu quero falar sobre espiritualidade e realidade. Eu quero dizer que o que eu vou dizer aqui hoje é um pouco forte de se falar. Tinha um bichinho aqui, mas eu engoli ele mesmo. Eu quero mais água. Quero falar sobre espiritualidade e sobre realidade. É um mundo que a gente tenta conciliar a nossa espiritualidade, as coisas espirituais com as coisas carnais. A Bíblia diz, aqueles que têm ouvidos, ouça. O que o quê? O que o Espírito diz, né? Então, se a gente for lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte, Paulo escrevendo aos Coríntios: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. É loucura. Crer em Jesus é loucura, crer em Deus é loucura. Viver para Deus é mais loucura e viver para Jesus é mais loucura, e acreditar que o Espírito Santo é uma pessoa e está do seu lado é a coisa mais insana que qualquer pessoa racional possa imaginar. Isso é fé. Paulo disse isso. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Coisas espirituais se discernem espiritualmente, coisas naturais, terrenas, se discernem naturalmente. O problema é o seguinte: como saber esse parâmetro? Se estamos indo pela nossa carne e pela nossa emoção, ou se estamos realmente indo pelo Espírito Santo? Porque muitas vezes nós vamos errar acreditando que era o Espírito Santo, e não era o Espírito Santo, era a nossa carne, a nossa vontade. E muitas vezes a gente vai achar que é a coisa mais tola do mundo, e quando a gente olha, era o Espírito Santo que estava nos conduzindo. E esse é o extraordinário da fé. A firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. E dentro dessa vida, dessa espiritualidade, dessa realidade, nós temos que viver duas coisas: a vida real e a vida espiritual junto. Aquele que não tem o Espírito, não discerne espiritualmente, acha que as coisas de Deus é loucura. E cada um de nós, eu vou falar por você que está aí assistindo, por vocês que estão aqui, sem hipocrisia nenhuma, ninguém que eu conheça quer maus resultados na sua vida. Nenhum de vocês que está assistindo, nenhum de vocês que estão aqui hoje, são pouquíssimas pessoas que estamos aqui e vieram fazer o louvor. Algum de vocês quer ser um fracassado na sua vida terrena? Não, eu vou ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu vou ser um fracassado no meu trabalho, no meu casamento, um fracassado, meus filhos vão ser derrotados, mas pelo menos somos cheios do Espírito Santo. Ninguém. Nós queremos o quê? Conciliar. Termos uma vida de sucesso. Não estou falando de riqueza, nem de fama, mas termos uma vida abençoada, uma vida vivida com abundância e uma vida espiritual. Ninguém quer: nossa, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu passo fome. Ninguém quer isso. Você que está assistindo provavelmente pode falar: é, pastor, o senhor tem razão, eu
eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu tenho uma vida com Deus, mas eu quero, através dessa vida com o Espírito Santo, através dessa vida com Deus, eu quero buscar melhor resultado. E também quero buscar melhor resultado na minha vida espiritual. Eu quero ser cada vez mais um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, para discernir as coisas espirituais e ser ponte entre Deus e alguém, para que eu possa saber que eu levanto e faço a vida de alguém um pouco melhor aquele dia, quando Deus escolhe assim. Porque até as boas obras, como diz Efésios 2:9, foi Ele que preparou. Então, se Ele prepara, eu quero ser o quê? O instrumento para que essa obra aconteça. Amém? Se eu estiver errado, se não for isso que você pensa, me perdoa, descarta, mas eu acho que isso é uma realidade. E existe então duas coisas: a matemática dos homens, que 2 mais 2 é 4, e a matemática de Deus, que 2 mais 2 é Ele que decide. E essa matemática mata a gente, porque muitas vezes a conta não fecha. A soma de Deus não bate no raciocínio. Porque se você tem uma vida com Deus, automaticamente você espera que, tendo uma vida com Deus, e se você busca Deus, como Ele diz, aquele que busca encontrará, aquele que bate, abrir-se-vos-á. Nós vamos ter bons resultados com Deus. E também esperamos que, Pai, livra-nos de todo mal, como nós fazemos na oração. Eu espero que, quando eu estou com Deus, o Senhor me proteja de todo mal, que o Senhor me oriente nos meus passos, para que eu possa ter sucesso em tudo que eu vou fazer. Isso é automático. E quando essa matemática começa a não bater, você começa a afetar a sua área espiritual. Porque você começa a fazer uma conta. Você começa a pensar o seguinte: bom, o que eu estou fazendo não está funcionando. Ou o que eu estou fazendo não agrada o Senhor. Porque a palavra diz em Mateus 18 que tudo aquilo quanto pedires em meu nome não será dado. E eu peço e muitas vezes não recebo. Então, ou o que eu estou pedindo não é do agrado de Deus, ou eu não estou alinhado com o pensamento e com o sentimento de Deus. E aí a gente, na nossa caminhada, vai ter nesses altos e baixos. Uma hora Deus fala comigo, eu tenho toda certeza, e num minuto depois, não é mais nada daquilo. Por quê? Porque Deus age dessa forma. Deus pega as coisas loucas para confundir as coisas sábias. É desse jeito que Ele faz. E essa é a maravilha de viver com o Senhor, esse mistério. Porque se na nossa vida fosse tudo ditado, se na nossa vida já fosse tudo escrito, não teríamos graça de viver. E eu acredito que quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente começa a ter discernimento. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente começa a ver a voz do Espírito. Eu imagino que é óbvio que Deus não tem limitação, é óbvio, mas se a gente for fazer uma matemática humana e unir essa matemática com a de Deus, eu vou fazer uma pergunta para você e para vocês que estão aqui. Você conhece todas as palavras do Evangelho? Se eu perguntar para você aqui, o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, você sabe de cabeça? Se eu perguntar o que está em Gálatas 2, versículo 5, se eu perguntar o que está em Êxodo, se eu perguntar, você vai falar, não sei. Aí eu te conto a história, provavelmente você vai falar o quê? Ah, isso aí eu já escutei, vai acontecer isso e isso. Muitos vão falar, nossa, eu não sabia disso. Então eu quero te dizer que o que está aqui na palavra é muita coisa para a gente saber. Eu acho que se a gente conseguisse armazenar 50% do que está aqui, o Espírito Santo provavelmente deve soprar as palavras do Evangelho. E como nós não conhecemos as palavras do Evangelho, ele deve ficar gritando e falando sozinho. Então, quando nós mergulhamos na palavra e colocamos essa palavra para dentro do coração, o Espírito vem e fala acerca de tal assunto que ele já deixou escrito. E a nossa mente vai lá e fala, vem ao nosso coração. Olha que tá. Lembra quando Paulo disse isso? Olha, lembra quando Paulo disse que quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas espirituais e lhe parece loucura? Por isso que muitas vezes coisas espirituais vão acontecer e você olha e fala, não é de Deus, é porque você não discerne ainda as coisas espirituais. E as coisas espirituais só vai se discernir através do Evangelho e da palavra de Deus, porque ela é a palavra viva e eficaz que corta como uma espada de 2 gumes entre o Espírito e a alma. É palavra que o Senhor me trouxe agora. Isso não estava para me pregar aqui. É esse tipo de palavra, esse tipo de discernimento espiritual que o Senhor deseja. E eu pensei o seguinte, falei, se Deus quer que a gente discerne coisas espirituais, e por que então na Bíblia tem tantas coisas bacanas e também tantas coisas terríveis? Se você começar a ler a Bíblia do começo, de Gênesis até o final, antes de chegar no Evangelho, que é a partir de Mateus, onde vai narrar a vida de Jesus, que realmente é o que nos importa para a vida, a gente já desiste. Fala, não, isso aqui é um livro de loucura, é um livro onde Deus manda matar criança, velhinhos e animais. É um livro onde você vai ver a própria tribo, o próprio povo de Deus, se você for lá
em Juízes, capítulo 12, se não me engano, 11 e 12, você vai ver o povo se matando, e é o próprio povo de Deus. Você vai ver histórias terríveis. Só que dentro dessas histórias terríveis, muitos homens viveram aqui, todos homens humanos, naturais, que tiveram algumas orientações de Deus desde o início, e desperdiçaram e jogaram no lixo, e outros que escutaram a voz de Deus, não sei como tiveram esse discernimento, e conseguiram atingir objetivos extraordinários. E o legal disso é que, eu acho que, tirando um ou outro, que se não me engano José, que você não encontra nenhuma falha, assim vamos dizer, a maioria deles fizeram muitas coisas que nós faríamos. E isso que é interessante, Deus, ele não foi hipócrita em falar, escrever uma Bíblia só com pessoas certinhas, corretinhas, e vocês vão ficar lá, não, ele colocou um monte de gente zoada lá, igual a gente, um monte de gente, Zé Ruela, vamos dizer assim, que fez um monte de coisa que se hoje a gente fizesse, a gente ia até preso. Só que Deus queria mostrar algo conosco, tanto com os erros, tanto com os acertos. Porque hoje eu estava conversando com uma pessoa, e eu falei assim, muitas vezes a gente olha para uma situação da sua vida, e você tem autoridade para falar nisso, numa coisa que você errou. E isso é bom, porque você pode me ensinar com o seu erro a não errar, para que eu não sofra. E a gente cria um parâmetro seguinte, eu tenho que fazer tudo sempre certo, porque aí eu vou poder sempre falar certo. Não, a minha vida da Vanessa foi uma destruição no nosso casamento. E nos 16 primeiros anos, quantos? 13 primeiros anos? Nos 13 primeiros anos foi horrível. Foi uma desgraça, desculpa o perdão da palavra, e na maioria do tempo. Se você olhasse humanamente e espiritualmente, falava, isso aí não é de Deus, mas Deus estava usando aquela desgraça que eu e ela causava, para que hoje nós tivéssemos autoridade para poder falar acerca de casamento e instruir jovens, porque a gente sabe o que não se deve fazer. Olha que coisa louca. Não saber o que se deve fazer na prática. Eu sei o que não se deve fazer. Então, se eu te falar alguma coisa acerca de relacionamento, você pode escutar e pode aplicar, porque eu sei que vai dar certo. E se você fazer, eu já sei qual vai ser o resultado. Então, eu vou falar sobre alguns homens, que os caras foram chamados, que eles fizeram, e qual foi o resultado. E talvez você se encontre em algum desses homens aqui. O primeiro cara que eu quero falar é Moisés. Moisés, Deus apareceu para ele na fogo, na sarça ardente. Na sarça ardente. Falou com ele, ele recusou de imediato. Que deu desculpa. Porque eu acredito que se Deus aparecer para qualquer um de nós, a gente vai desesperar mesmo. Porque deve ser um negócio assustador. Então Moisés escuta o que Deus fala, depois que Deus dá uma prensada nele, e vai para quê? Para libertar o povo do Egito. Isso quando Deus aparece para ele. Mas desde lá do começo da vida dele, quando ele é colocado no rio, ele já vai viver com o faraó, vai viver lá conhecendo todas as tecnologias daquela época, saindo de hebreu para ser filho de gente rica, e viver como gente rica até uma certa idade, para depois fazer alguma coisa errada e ter que fugir. Então Moisés foge, depois de ter matado o egípcio, fica lá, mais 40 anos se não me engano, e volta para libertar o povo. E aí Moisés cumpre o que Deus tinha pedido, liberta o povo e vai para o deserto. E a pergunta o que eu quero afirmar para você é que provavelmente nenhum de nós, tirando algumas pessoas que eu conheço, que já passaram alguns momentos muito, muito difíceis mesmo, mas assim, a maioria de nós não sabe o que é viver o que esse cara viveu. Nenhum deles aqui provavelmente não sabe o que é viver o que Moisés viveu, porque viver no deserto 40 anos, com um povo ingrato, que vivia reclamando, murmurando, não é fácil. Moisés aguentou por muito, muito tempo. Por diversas vezes Deus fala, tô por aqui com o seu povo, vou matar essas pragas tudo. E Moisés fala, então se for matar eles, mata eu também. Eu quero, então me mata. Tem hora que Moisés fala, eu não aguento mais, me mata. E Deus vai levando o povo. E qual que era o objetivo de Moisés? Levar o povo aonde? Na terra prometida. Ou seja, Moisés nem queria libertar ninguém, Deus chama Moisés, e Moisés aceita, e a promessa é, vou levar você e seu povo, libertar o povo lá que está 430 anos cativo. Olha só, Moisés, que bênção, você vai ser o libertador do povo. Tipo, estou te comparando com um cara que vai vir daqui a uns 1000 anos aí, e você vai ser tipo ele. O Moisés melhorado, Jesus, assim, muito superior, mas a comparação era com Jesus. Libertou o povo, e precisou passar o que na porta? Sangue. Então, tipo, todo um paralelo. Olha, Moisés, bênção demais, tá bom? Tá bom. E Moisés entrou na terra prometida? Não.
O objetivo de Moisés foi alcançado? Não. Então Moisés teve sucesso na vida carnal dele, natural? Não. Eu creio que espiritualmente, a história de Moisés, eu até escrevi aqui para dizer isso, pode ser forte para você, pode ser que a história de Moisés seja uma história que Deus colocou o dedinho de lá para que Moisés fizesse desse jeito, para que a gente olhasse para a vida de Moisés e falasse, não posso fazer o que Moisés fez no final, ou foi erro de Moisés mesmo. A gente só vai saber disso lá no céu. Quando a gente chegar lá no céu, a gente vai lá e pergunta para Moisés. Moisés, tipo assim, não, tem que perguntar para Deus, né? Porque vai que Deus não falou nem para ele, ou ele não perguntou. Deus, me fala uma coisa. Moisés bateu 2 vezes na rocha lá mesmo, porque ele estava irado, ou porque foi o Senhor que moveu isso para que ele não entrasse na terra prometida? Porque depois que ele fez isso, ele e Arão, Deus manda tirar a estola sacerdotal. Olha só, perdeu o sacerdócio e detalhe, leva para o morro porque ele vai morrer. Arão não entra, Moisés também não. Ou seja, naturalmente, a história de Moisés, que era para fechar com chave de ouro, não teve sucesso. Moisés foi um cara que viveu muitas coisas extraordinárias. Viu o mar abrir, viu coluna de fogo, viu o maná caiu do céu, viu as pragas do Egito, viu tudo aquilo lá. Mas, finalmente, a conclusão natural da vida dele foi uma pessoa que não teve sucesso. Será que algum de nós queríamos ter o final que Moisés teve? Tipo, não conseguir atingir o objetivo? Por quê? Porque Moisés foi nervosinho. Aí eu te pergunto, então Deus não teve misericórdia? Porque aguentar esse povo por 40 anos, quando você começa a andar com uma pessoa por 3, 4 meses, essa pessoa começa a te irritar demais, você separa, você não quer mais amizade com ela. Imagina Moisés tendo que carregar um povo ingrato. E quando ele desce lá com as tábuas do mandamento, o pessoal tinha feito um bezerro de ouro em 40 dias, depois de ter sido liberto. Moisés viveu muitas coisas, mas o objetivo da vida de Moisés não foi atingido. Mas espiritualmente, eu creio que o plano de Deus nunca foi atingido, nem abalado. O plano de Deus foi até o final. Veio Josué e entrou na terra prometida e cumpriu. Mas a geração do povo que estava com Moisés, não, nem Moisés e nem a geração. Só a próxima, ou seja, aquele povo não conseguiu entrar na terra prometida. Não foi uma história de muito sucesso. E o que eu quero falar hoje é sobre cuidado com as suas escolhas no momento de nervoso. Porque existem escolhas que você vai fazer na sua vida, que umas delas vão ser coisas bobas, você resolve, uma semana tudo passou, morreu, mas vai ter outras escolhas que você vai fazer que vai ser pro resto da sua vida. Vai ter escolha que você faz no momento de raiva, de nervoso, ou de caso pensado, não sei, que vai doer em você e você vai pagar esse preço até o final da sua vida. Deus pode te perdoar, mas humanamente dizendo, você vai pagar um preço muito alto. Outra pessoa que eu quero falar é sobre Ruth. Ruth, uma mulher que não cria no Deus de Israel. Ela casa, o marido morre cunhado, vai morrendo sogro, vai morrendo todo mundo, fica só ela e a sogra. Ela tinha tudo, a sogra fala assim, ó, pode ir embora vocês duas, volta para casa de vocês, morreu todo mundo, não tem o que fazer. Ruth fala, não, eu vou com a senhora, e o Deus que a senhora serve eu vou servir. Olha só que sofrimento, perdeu o sogro, a sogra dela ficou viúva, ela ficou viúva, a irmã ficou viúva, todo mundo ficou viúva. Pensa num terrorismo, que coisa triste. Abandonada, 2 mulheres abandonadas, então elas regressam, e Ruth tem a vontade e o desejo de servir o Deus de Noemi, se não me engano. O Deus de Noemi, imagina você servir um Deus que não é da sua crença, não era da crença dela. Ela era uma moabita, era outro Deus. Era loucura, tipo loucura mesmo. O que moveu o coração de Ruth? Eu falar, não, eu vou com a senhora, não te abandono. Eu vou com você e vou acreditar no seu Deus. Mas a Noemi podia olhar para Ruth e falar, mas Ruth, o meu Deus não foi capaz de manter nossos maridos vivos. Morreu tudo, perdi meus filhos, perdi meu marido, você perdeu seu marido, perdeu seu sogro, perdeu seu cunhado, perdeu todo mundo, nós estamos abandonados. Esse Deus nem parece tão bom para você, Ruth. Mas ela fala, não, eu vou com a senhora até o fim. E eles voltam para uma terra lá dos parentes de Noemi, e lá ela encontra Boaz, e a felicidade volta na vida de Ruth. Olha que final lindo, casada, um marido abençoado, é tudo restituído, a vida seguiu, ela foi fiel a Deus e Deus honrou ela. E ela teve um resultado e um final excelente. Ela poderia ter feito como a irmã dela, vou voltar para casa. Não era a irmã dela? Que era casada com o irmão? Desculpa então, perdão.
Ela poderia ter feito com uma outra moça, que era casado com o marido dela, o irmão do marido dela. Mas ela escolheu não fazer isso. Ela escolheu ir com Noemi. A escolha dela fez toda a diferença para o resultado da vida dela. Hã? E ela entra para a linhagem de Jesus. Eu nem lembrava disso. É bom que eu estou tendo um monte de gente me ajudando aqui. Minha esposa hoje está me ajudando. Resultado excelente. Quero falar agora de outra pessoa, Saul. Cara, Saul tinha tudo para ser top das galáxias. Altão, bonitão, fortão. Escolhido como o primeiro rei de Israel. Não tinha rei. Deus falou, vocês querem um rei? Eu não queria, eu queria ficar cuidando de vocês. Mas vocês querem? Beleza, cuidado. A Bíblia diz que Saul começa cheio do Espírito Santo de Deus. Profetizando. Sabe qual é o fim de Saul? Num centro de macumba e suicídio. 40 anos de governo. Você acha que foi fácil? E no meio do caminho, a coisa mais terrível que pode acontecer com uma pessoa aconteceu. A Bíblia diz que Deus retira o Espírito de Deus dele. E coloca o espírito do capeta nele. Coloca um espírito terrível nele. O cara ficava endemoniado. Davi tinha que vir tocar harpa para acalmar ele. Imagina só, alguém te entrega algo grandioso na sua mão. E o mais difícil muitas vezes não é alcançar algo grandioso. O mais difícil é você conseguir manter algo grandioso até o final. Nós estávamos conversando esses dias com o Fábio, falando o seguinte: se você pegar uma pessoa pobre e ela for uma pessoa humilde, pobre, ela às vezes talvez vai ser pobre, humilde a vida toda dela. E eu falo pobre, humilde no sentido de poucas condições financeiras. Mas se você pega uma pessoa que não tem um entendimento, e ela sendo muito pobre, sendo miserável, sendo muito pobre, não tendo mente, se você der muito dinheiro na mão dela, 1 ano depois você transforma essa pessoa, em vez de pobre, numa pessoa miserável. Porque a pessoa, quando tem poder na mão, ela tem poder para fazer negócio, ela tem poder para adquirir, ela tem poder para fazer compra, ela tem poder para fazer várias coisas. Sem dinheiro a gente não é nada. Hoje em dia, você chega num lugar para comprar um carro, você não tem nome, você não tem conta no banco, você não tem dinheiro da entrada, você não compra nada. Agora, se você tem muito dinheiro na sua conta, você compra lá, faz prestação, você faz tudo que você quiser, score alto. E a pessoa que não sabe administrar, se você der muito dinheiro, depois de 1 ano, você vai lá, ela está dura, miserável, devendo para todo mundo, passando a maior perrengue do mundo, perdeu tudo e tomaram tudo que ela tinha. Está pior do que estava. E Saul foi desse jeito. Saul, Deus deu tudo para ele. Deus falou, ó, cheio do Espírito Santo, não tem desculpa. Só que Saul obedecia a Deus parcialmente. Ele fazia o que Deus mandava e mais uma coisa que Deus mandou. E nós temos uma mania muito grande de fazer isso. A gente muitas vezes sabe o que é para ser feito, só que a gente vai lá e no meio do caminho a gente coloca nosso dedo e faz do nosso jeito, muda um monte de coisa. Depois não acontece do jeito que a gente quer, a gente ainda quer ir lá e culpar a Deus. Talvez você esteja passando por esse processo, alguma coisa na sua vida não deu certo porque você fez o que não devia ser feito. As orientações vieram. Teve uma coisa que eu aprendi com um pastor, que foi o primeiro pastor meu, que ele disse assim: antes de qualquer milagre vem a orientação. É uma coisa que eu não esqueço e é uma grande verdade. Deus sempre manda uma orientação antes de fazer um milagre. E se você seguir as orientações, o milagre acontece. Porque Deus gosta de nos colocar no meio das maravilhas, dos poderes e dos prodígios que Ele faz. Porque senão Deus ia ficar fazendo coisas para não afetar o ser humano. Não, tudo converte para o homem. Deus fez o mundo, colocou o homem aqui. Foi lá, fez o homem, colocou o Espírito dele. Fez todas as coisas maravilhosas desse mundo para a gente conhecer, usufruir. A gente vai lá e gosta de usar as piores coisas possíveis. Deus fez a ópera, a gente quer escutar funk. É a escolha. Deus fez a praia, a gente não quer. Deus fez um monte de coisa bonita, a gente não quer muitas vezes coisa bonita. E essa é a escolha nossa. Saul foi desse jeito, cheio do Espírito Santo, um reinado e tudo mais, terminou num centro de macumba, se matando ainda. E o final dele foi o pior resultado que qualquer uma pessoa poderia ter. Sem o Espírito de Deus, Deus retirou o Espírito. Aí vem na sequência, eu vou falar já logo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Amém. Só que se fosse hoje, Davi estava preso, muitos anos. Era como se fosse crime hediondo o que ele fez. E foi o homem segundo o coração de Deus. Olhando humanamente, nós sabemos que o reinado de Davi foi o melhor, ninguém passou necessidade, tanto que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é por isso. Ninguém passou falta de nada no reinado de Davi. Só que Davi cometeu algo muito, muito grave. E esse algo muito grave comprometeu até algumas coisas da vida dele.
Poderia Deus ter feito mais, mas essa escolha dele de ter feito algo terrível como ele fez, que foi ter matado o amigo dele, ficado com a mulher do cara e tudo mais, coisa horrível, que se acontece um negócio desse hoje, a gente estaria preso ou alguém matava a gente. Davi teve uma das coisas que talvez falta em cada um de nós, que foi o desespero para não perder o Espírito Santo. E no Salmo 51, Davi fala: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, porque se o Senhor retirar de mim o teu Espírito, o que será de mim? Será que a gente tem esse temor no nosso dia a dia, quando a gente faz alguma coisa que não presta, por menor que seja? Senhor, pelo amor de Deus, não retira de mim a presença do teu Espírito. E durante essa semana, por que eu estou pregando isso? Porque durante essa semana foi tanto trabalho, tanta coisa, que eu comecei a sentir isso. Tipo assim, eu estou me afastando. Eu tinha tempo para fazer muitas coisas com Deus e agora eu não estou tendo tempo, estou correndo atrás do mamão, que nem o Fábio brinca. Correndo atrás do mamão, a gente acaba não tendo tempo para Deus. A gente fica tentando dizer, aí ora em pé, ora deitado, e segue desse jeito. E aí a gente é um pedaço de carne ambulante, só isso, totalmente vazio. E ontem eu senti isso, ontem eu estava com minha alma com profunda tristeza. E se você falar, pastor, qual era o problema que você tinha? Nenhum tipo de problema, porque eu acho que não há problema maior do que você ter todas as coisas boas, mas não sentir a presença de Deus. Eu acho que não tem nada pior do que isso aí, para um ser humano. Porque aquele que provou do irresistível não consegue ficar mais sem. E aí a gente que, às vezes, sentiu um toquezinho do Espírito, quando a gente começa a ficar um pouco longe daquilo, você começa a sentir um vazio. Você pode ter sua conta cheia de dinheiro, você pode ter tudo bonito. Eu não posso reclamar. Eu tenho dinheiro para pagar as minhas contas, nosso trabalho é abençoado, eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma mulher linda, eu tenho os filhos lindos, eu tenho uma comunidade bacana para orientar, eu tenho tudo. Tenho saúde, nós temos tudo, não falta nada. Vida e vida com abundância. Mas eu estava sentindo um vazio desde ontem. Que glórias a Deus passou hoje. E Davi sentiu isso aqui quando ele fez o que ele fez. E ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Um homem segundo o coração de Deus. Deus teve misericórdia dele. Por histórias que a gente só vai entender se a gente for lá estudar profundamente a tradição judaica e tudo mais. Porque Davi era um filho excluído. Davi tinha tudo para ser um fracassado. Porque nós usamos os parâmetros do que temos. A gente faz o seguinte: se eu tenho uma vida boa, alguém me instruindo, beleza, eu até tenho tudo para dar certo. Mas se eu sou uma pessoa excluída, se eu não tive pai, não tive mãe, não tive apoio, não tive nada, eu tenho tudo para ser um miserável, para ser um drogado, para ser tudo. Porque ninguém me amou, ninguém me quis e tal. Nós temos isso daí. E pode ser que seja uma verdade. Davi tinha isso, você pode falar, mas a Bíblia não narra direito isso. Eu que fiz uma faculdade, glória a Deus, estudei um pouquinho mais isso, eu sei que Davi estava lá cuidando das ovelhas, e eu sei o que acontecia na tradição judaica, quem cuidava das ovelhas, porque não sentava na mesa com os outros irmãos, porque quando Jessé foi lá, ele só trouxe os filhos marombados e deixou Davi, e teve que perguntar: você não tem mais nenhum? Eu tenho um pirralho lá cuidando das ovelhas, porque ele já era excluído. E Davi tinha tudo para ser excluído. E muitas vezes você sente que você é um excluído. Mas é justamente para nós que Jesus veio. Para quando a gente se sente assim. Um derrotado, um excluído, um ninguém. Quando todo mundo fala que você não vai dar certo. E daí? Não importa o que vocês acham. Importa o que Deus acha a respeito de mim. E é isso. Sabe? O terreno e a vida e o ambiente que você está não define quem você é. Não define. Quem define quem você é e quem você crê. E o Espírito que vive em você, porque não sou mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, se não me engano. Perdão. Jó. O que falar de Jó? Eu acho que em toda a minha vida de pastor, Fabinho, olha que coisa louca. Toda a minha vida de pastorado, que não é muito, mas são 5 anos por aí, eu nunca preguei sobre Jó. Eu nunca tive coragem de pregar sobre Jó. Porque o meu conceito a respeito de Jó primeiro, porque é o primeiro livro que existe, é o livro mais velho da Bíblia, não sabe nem a origem, olha que coisa louca, não sabe nem por que canonizaram, e não se sabe, os teólogos acreditam que é uma metáfora, não é uma realidade. Mas também, nós lemos que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E quem não tem o Espírito não aceita as coisas do Espírito. E é loucura, então quem olha o livro de Jó, é loucura, eu tenho certeza, é uma loucura o livro de Jó. E as pessoas fazem musiquinha. Jó,
Como pode ainda adorar se não tem motivo para cantar, né? Abandona esse Deus e morre. Canta, é o que falaram para Jó. Só que a pergunta é, será que tem alguém que tem peito de querer viver o que Jó viveu? Ai, mas Jó foi abençoado em dobro. Beleza, tem algum filho que substitui o outro? Você pode ser o cara mais rico, ter a mulher depois mais bonita do mundo, ter o dobro de dinheiro. Mas Jó perdeu os 10 filhos dele, não para um pai. Eu não quero passar nunca na minha vida, mas eu conheço pessoas que perderam um filho ou que perderam alguém. Para uma pessoa que perde alguém, é insubstituível. Então cantar Jó é fácil. Agora, alguém tem peito de falar, Senhor, eu abro mão de tudo que eu vivo para viver como Jó. Eu quero ter lepra até o último fio de cabelo. Eu quero, Senhor, ser abandonado pelos meus amigos, pela minha mulher. Eu quero que meus filhos morram. Eu quero que tudo isso aqui que Jó passou aconteça. Eu quero passar o que Jó passou. O Senhor deixa, Deus. Tem alguém que tem coragem de falar isso? Eu vou largar minha mulher, meu filho e minha família. Mas não, mata meus filhos. Tem alguém que tem coragem de falar isso aí para Deus? Mata os meus filhos. Tira tudo que eu tenho, me deixa cheio de lepra, que eu vou me coçar com um caco de telha. Mas eu não vou murmurar. A gente na primeira trupicada que arranca a ponta do dedão, só falta xingar a Deus. E aí a gente quer cantar Jó. E não dá para cantar Jó. Não dá, é fora da casinha. Jó é fora da casinha, não dá. Porque Jó é uma realidade que não cabe na nossa vida de maneira nenhuma. É muito bonita a história. Não murmura, vai dar tudo certo. Mas a história de Jó é irreparável. Se eu te perguntar, humanamente dizendo, naturalmente dizendo, Jó teve sucesso? Nenhum. Perdeu tudo, a família, tudo. Ganhei dinheiro de novo. Voltou minha mulher, os amigos. Perdeu os filhos, acabou, cara. É terrível. Naturalmente dizendo, Jó foi um derrotado. Mas espiritualmente, o cara foi o ápice, top das galáxias. Foi o cara que faz o que eu acho que ninguém conseguiria, só Jesus conseguiu. E Jó fez. E porque Deus deixou. O pior de tudo é isso, Deus falou, não, pode ir lá. Imagina só, você gostaria de escutar Deus falando assim, não, pode ir lá e colocar o dedo no Fabinho, pode ir lá, eu confio nele. E regaçar com tudo, vai ter uma vida destruída, mas você vai para o céu. Só que é o seguinte, todo aquele que crê vai para o céu, a gente vai para o céu todo mundo, cara, vai todo mundo morar com Jesus. Então, é o que eu comecei dizendo, nós queremos ter uma vida com sucesso, e uma vida natural, mas uma vida espiritual. A gente quer converger as duas coisas junto, ninguém quer ser derrotado, nós queremos chegar em algum lugar. E todo mundo que quer chegar em algum lugar, e ainda mais, cada um de nós que tem fé e que crê em Jesus de verdade, a gente quer agora colocar os nossos passos nos passos de Jesus. Não é isso? Não é aquela música que canta? Vou seguir os passos de Jesus. É essa daí, não é? Então, nós queremos fazer isso, e muitas vezes a gente não consegue. Mas a gente usa o que agora? A nossa fé para viver correto. Porque nós temos o parâmetro mais ainda do que é certo e errado, através das escrituras. E Jó, que nem tinha escritura nenhuma. Então eu acho que Deus mostra isso para falar, cara, a história de Jó é muito louca, é só para quem crê mesmo. Porém, nenhum de nós quer viver o que Jó viveu. Então, naturalmente, Jó foi um derrotado, mas espiritualmente foi o melhor de todos. Depois disso, eu coloquei aqui Jonas. Jonas é literalmente a gente. Deus chama Jonas porque Deus ia destruir Nínive. Olha que coisa louca, eu não sei se você sabe disso. É óbvio que você sabe a história de Jó, mas o que eu vou contar no final é o pior. Deus ia destruir Nínive por causa do pecado. Aí Deus chama Jonas. Jonas fala, não quero, se esconde dentro do barco quase afundando. Os caras lançam Jó lá, uma baleia engole Jonas, cospe lá em Nínive. Olha que loucura. Loucura, né? Total. Aí o Jonas vai lá e, então tá bom, Deus, vou pregar o que o Senhor quer. Prega. O povo, o que acontece? Se arrepende, se converte, rasga a roupa, pós de cinza, roupa de saco, cara no chão, e clama a Deus e Deus ouve. Sabe o que Jonas fez na vida do povo de Nínive? Só atrasou a ira de Deus por 100 anos, ou seja, ele salvou uma ou duas gerações. Porque 100 anos depois Deus destrói Nínive. O povo volta a pecar tudo de novo, Deus vai lá e fulmina todo mundo. Não me lembro como foi, mas acontece isso. 100 anos depois, pode anotar aí para depois você estudar.
Mas e aí, a vida de Jonas, bacana. Pelo que a gente sabe, a história viveu coisas extraordinárias com Deus. Não sei como Jonas morreu, mas provavelmente foi um cara que teve uma vida legal. Que teve algo para falar, Senhor, fiz a tua vontade, salvei esse povo aqui, não viu outra geração morrer, todo mundo se arrependeu. Glórias a ti, Senhor, eu fiz o que o Senhor pediu, mesmo sem querer, e mesmo sem condições emocional nenhuma, porque eu não tinha condição emocional. É igual nós, muitas vezes a gente não tem condição emocional para poder fazer o que Deus pede, mas aí a gente vai lá e faz. Por exemplo, eu falei para Vanessa ontem, hoje eu não vou pregar, amanhã eu não prego, senão eu não estou bem, não vou pregar. Não quero, não estou afim, não quero saber de Deus, de nada de Deus, eu quero ficar aqui deitado na minha cama. Eu fiquei sentindo o que Jonas estava sentindo. Só que de um minuto para o outro, Deus muda todas essas situações. Eu já estou aqui ministrando a palavra. Por quê? Por mim? Não. É pelo Espírito de Deus. Porque se fosse por mim, eu não queria. Ah, como se pregar fosse uma grande coisa, né, pastor? Tem milhões de pessoas pregando agora. Justamente. É o que nós, miseráveis de hoje, conseguimos fazer para Deus. É isso aí. Vim pregar de vez em quando, ajudar um ou outro ali. É o que a gente consegue. E, pelo menos assim, a gente ainda tenta caminhar certo. Porque quem nem isso segue é só abismo. É só profundidade. Depois disso tem um cara legal que eu quero falar com vocês. Ah, mas é porque... Sabe o que acontece, pastor? A gente muitas vezes não tem muitas oportunidades da vida. Então, beleza, eu quero falar de Judas. Judas andou com quem? O melhor dos melhores. Com o mestre, com o rabi, com o cara. Andou com Jesus. 3 anos. E qual foi a escolha dele? O amor ao dinheiro. E Jesus falou, a raiz de todos os males é o quê? Amor ao dinheiro, o dinheiro. Você viu essa semana na televisão? O pai matou a filha com 4 tiros porque ela desviou 2 milhões da empresa. Ele falou, fiquei muito nervoso, eu tirei na minha própria filha. Foi preso. Ela, pela misericórdia de Deus, foi para o céu, ou não sei se foi para outro lugar. Deu tempo dela se arrepender, se é que ela fez mesmo. E o pai está preso. Ou seja, duas pessoas destruíram famílias, pessoas. Tudo por causa do dinheiro. E o Judas foi o mesmo esquema. Judas aqui teve o melhor professor, andou com Jesus, comeu do pão, viu tudo o que aconteceu e foi o traidor, jogou a história dele no lixo. De exemplo de homem a uma pessoa que ninguém quer saber. O cara que se enforcou, que se suicidou ainda. Olha que a Bíblia ainda narra até depois do que ele morreu o que acontece, que eu não quero nem falar aqui. Mas é horrível, um final. E a vida dele, foi boa? Foi bem legal a vida de Judas Iscariotes. Quem aqui quer ser Judas? Ninguém, né? Ninguém quer ser Judas. Mas você vai andar com Jesus 3 anos, e aí? Os caras tinham Jesus pro lado de fora, né? A gente tem Jesus pro lado de dentro. A questão de todas essas explanações é justamente uma coisa que eu quero falar com vocês. É sobre cuidado com as suas escolhas. As suas escolhas, elas podem definir quem você vai ser. Elas podem não, elas vão definir quem você vai ser e aonde você vai chegar. Mesmo que você, aos teus olhos, chegue em lugares que nem foram muito grandes terrenamente, mas se for pelo menos a vontade de Deus, se for a vontade de Deus, tá ótimo. E se para mim a vontade de Deus for para mim ter uma comunidade com 50, 60, 70 pessoas e pregar para essas pessoas pro resto da minha vida? Amém. Que eu consiga ouvir a voz do Espírito e fazer isso. E se for para formar 1.000, 2.000, 3.000 para abranger o Evangelho? Glória a Deus, é Ele que vai ter que me capacitar, porque eu não sou capaz de cuidar nem de 2 tartarugas. Se eu cuidando de 2, uma engravida, a outra foge. Então, o negócio é o que a gente escolhe. Qual é o parâmetro que a gente usa? Se é senso de justiça ou se é Evangelho. Existem sementes que você vai plantar, que as colheitas serão amargas. Deus perdoa a gente dos pecados, mas as colheitas nós vamos ter que ceifá-las. E essa é a pior hora, porque talvez hoje, você que está assistindo, está colhendo algo que você nem lembra que você plantou. Tem hora que você vai pensar aí agora, o que eu estou falando assim, está perguntando assim para Deus, Deus, por quê? Só faltava Deus mandar um bilhetinho do céu. Falou, por quê? Você lembra aqui, ó, que você fez aqui tal dia? Você imagina se Deus fizesse isso? Já viu uns memes que tem no Facebook? O pessoal reclamando, desce um anjinho com papel e fala, manda o papelzinho. Você imagina? Quantas vezes você já nos perguntou na sua vida, por que Deus? Imagina se Deus falasse. Porque você plantou aquela semente, a semente germina. E como eu mesmo escrevi, nem você sabendo ou não sabendo, dormindo ou não dormindo, ela germina, cresce e floresce. Chega uma hora que é hora de ceifar. Então,
Procure plantar boa semente durante sua caminhada. Quem planta boa semente, filho, nunca colhe frutos ruins. Ai, mas já aconteceu coisas terríveis na minha vida, eu não fiz nada para isso. Mas o Senhor vai te sustentar, então. Pode ter certeza que Ele vai dividir o peso com você, porque senão você nem suportaria ficar vivo aí. Já pediria as contas logo. E tem muita gente que quando não tem, eu acredito que o Espírito de Deus, eu não sei o que leva uma pessoa, vai lá e pede as contas mesmo. Usa uma corda, usa alguma coisa e fala, não aguento mais, eu entrego. Não sei se acha que fala, vou descansar, eu não aguento mais essa vida. Não sei. Essa semana a gente viveu isso, né? Foi semana passada, foi aquele senhorzinho lá na loja. Um senhorzinho de uns 80 anos. Cabecinha branca já, total. Tremendo tudo, lembra, tadinho? O que ele queria mesmo? Ele foi levar lá pra gente arrumar? Comprou alguma coisinha lá. O celular dele, foi? Que pediu pra me mexer no negócio? Aí ele me deu o celular, na foto do celular tinha uns gêmeos. Recém-nascido. Eu falei, nossa, que bacana. É meus netos. Aí do mesmo momento que ele falou meus netos, ele escorreu a lágrima. Eu fiquei olhando pra cara dele e falei, meu filho morreu. Aí, tipo, aquele clima, aí a Vanessa, nossa senhor, a gente sente muito, morreu do quê? Ele se enforcou. Assim que os gêmeos nasceu, ele se enforcou. Tava tudo bem, trabalhando, empregado, família boa, tudo ótimo. Se enforcou. Não sei porquê, um senhor de 80 anos chorando, imagina a dor que aquele homem estava sentindo. A alegria dos netos, gêmeos, e o filho ter se enforcado. Que levou a fazer isso? São escolhas. Ele escolheu isso. Que o Senhor teve misericórdia dele, que ele esteja nos braços do Senhor, não sei. Mas e aí? As escolhas que você faz hoje definem quem você vai ser amanhã. Amar a Deus na alegria? Faz. Estamos felizes. Churrasco na churrasqueira. Coca-Cola geladinha. Tá ótimo. Dinheiro para comprar o que você quer. Na alegria é fácil. Às vezes a gente até esquece assim de adorar muito, mas tudo é Deus. Sou abençoado. Foi Deus que fez. Amar a Deus no momento de socorro? Fácil também. Preciso de Senhor. Pelo amor de Deus, me ajuda. Avião caindo, até ateu grita, pelo amor de Deus. É assim que funciona. Momento difícil. Tem gente que abandona Deus, mas tem outro que só corre atrás de Deus, porque precisa realmente de Deus. Fala, Deus, me ajuda, por favor. Aí Deus ajuda. Beijo no ombro. Tchau, Jesus. Estou indo embora. Voltando para o que eu era. Amar a Deus quando você precisa dele é coisa mais fácil. Ainda mais você sabe que ele pode resolver o que você não pode. Vixe. Agora, amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, na hora do nervoso, na hora que você está irado, que aí é o que você mostra quem você é e no que você acredita. Aí sim. Tomar atitude na hora do nervoso e na hora que acontece alguma coisa que você não gosta, que você não quer, aí você mostra do que você está cheio. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Bênção do Senhor, aleluia, glória a Deus. O primeiro nervoso é pro quinto, que o filho de Belial, e é desse jeito. Nós mostramos quem nós somos em duas situações, ou até mais, que eu me lembro. Uma quando você está nervoso, e outra quando você dá poder. Quer saber quem é uma pessoa? Dá poder para ela. Quer saber quem é uma pessoa? Deixa ela bem nervosa mesmo. Você vai saber quem ela é, você vai saber do que ela está cheia. Porque as pessoas que estão cheias na hora do nervoso, elas fazem o quê? Elas florescem o fruto do Espírito. Domínio próprio. Mansidão. Tem pessoas que na hora do nervoso abandonam tudo. Eu não vou mais, eu quero. Largo. E é isso. E muitas vezes, as piores escolhas que a gente faz, e as piores sementes que a gente planta, é nessas horas. Na hora do nervoso a gente faz sem pensar, e depois a gente não quer colher as consequências. Por isso, precisamos da palavra e precisamos do Espírito Santo. Porque sem a palavra, sem o Espírito Santo, nós vamos viver apenas como um pedaço de carne ambulante. Sem saber o que fazer, sem saber de onde viemos nem para onde vamos. Agora, quando cremos, aleluia. Quando cremos que o Espírito da verdade está conosco, mesmo nos momentos que a gente fala, não, Deus não deve estar aqui, não é possível. Sabemos de onde viemos, sabemos de onde Ele nos tirou,
Da onde Ele nos resgatou. E saberemos para onde vamos. Eu sei para onde eu vou. Porque o preço que foi pago, eu não poderia pagar, você não poderia pagar, nenhum de nós poderíamos pagar. Mas Ele escolheu destituir-se da sua glória, descer do santo, e se fazer pecador sem pecado no nosso lugar. Ele sabia que nós precisávamos dele. Ele sabia que se ele não viesse, ai de nós. Mas ele veio, está vivo, está comigo, está com você, está dentro da sua casa agora, está aqui com cada um de nós, e está querendo mudar, renovar, está querendo tirar todo o espírito de pessimismo, todo o espírito de não consigo, todo o espírito de derrota, de inferioridade, tudo aquilo que o inimigo plantou, não importa se durante sua vida toda, sua caminhada toda, não importa. O importante é que ele disse: filho, eu te amo e por você eu entrego a minha vida. E ele não perguntou, ele simplesmente fez. Aqueles que me amam são os que ouvem as minhas palavras e as praticam. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da dor, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus.
apenas uma canção, não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu. Me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Quero orar pela sua vida. Feche teus olhos. Você que está aqui também. Senhor, tantos filhos teus estão agora em casa, Pai, que receberam essa palavra, e muitos, Senhor, que ainda vão ouvir essa palavra. Eu quero te pedir de antemão que o Senhor vá alcançando cada coração, Pai, entrando dentro do lar e mudando tudo que o Senhor deseja, que venha queimar no coração de cada um de nós o que é que nós queremos ser. Moisés, Jonas, Ruth, Davi, Saul, quem você quer? Eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus. Eu quero, Senhor, que quando eu pecar, o Senhor não afaste de mim o teu Espírito. Porque a pior coisa é ficar sem a tua presença, sem hipocrisia. É tão horrível isso. Oh Deus, quantas pessoas vivem sem o teu Espírito? Alcança elas, Pai, em nome de Jesus. Vai entrando dentro dos lares agora, Pai. Vai entrando dentro dos lares, vai quebrando todos os grilhões, impedimentos, barreiras. Vai curando, transformando, renovando mente. A mente como a mente de Cristo. Vai entrando lá, Pai, vai mudando. Vai enchendo da tua glória, da tua presença, do teu poder. Em nome de Jesus, Pai. Vai tocando agora dentro desse lar. Você que está assistindo aí. Você crê que o Espírito Santo está aí com você agora? Você crê que o Espírito Santo está aqui? Aleluia, eu creio que Ele está aqui, que Ele está conosco, porque a palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos. Se você está aí na sua casa sozinho agora, se você está aí assistindo sozinho, está eu e você aqui agora, Ele está presente na nossa vida agora. Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer rasgar, Ele quer tirar tudo aquilo que afasta nós da presença dEle. Nós queremos isso, nós queremos ser pessoas mais cheias desse amor. Nós queremos amar, e eu desejo muito, eu quero muito, que cada um de vocês ame Ele, ame muito Ele, entregue sua vida de verdade, fala: Senhor, eu quero amar como o Senhor ama, eu quero buscar como o Senhor busca, Pai, eu quero sentir a Tua presença, eu quero, Senhor, estar cheio da Tua presença, eu quero buscar mais a Ti, eu quero mais de Ti, porque é muito pouco, eu quero mais. Clame a isso, clame. Se meu povo se chama pelo meu nome, eu ouvirei do céu. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Não importa a semente que você esteja escolhendo hoje, mesmo que você plantou sementes ruins lá, chegou a hora de plantar sementes boas. Chegou a hora de plantar sementes no reino do céu. Plantar sementes no reino, que lá está o nosso galardão. Aqui é só um tempo, 30, 40, 50, 80, não sei, é só um pouquinho, mas daqui a pouco estaremos diante dele, de frente com ele, com o Santo dos Santos, para toda a eternidade, para toda a glória, sentindo a presença. Não vai ter sol não, porque a glória dele vai nos alimentar, a glória dele vai nos aquecer, a glória dele vai nos iluminar. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é esse poder? Alguém que tem tanto poder, tanta glória,
que vai encher e iluminar, e você vai viver e sentir a presença dele, que a gente busca e tanto deseja e muitas vezes não sentimos por causa do pecado. Oh, aleluia! É o que eu desejo para a sua vida em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada um que está assistindo, que vai assistir, pela vida de todos os teus filhos que estão aqui, para que isso aconteça. Senhor, em nome de Jesus, for da sua permissão, domingo que vem nós já estaremos aqui reunidos, Pai, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, guarda os teus filhos durante essa semana. Coloca, Senhor, um amor no coração deles que eles nunca sentiram, um pensamento na mente deles que eles nunca pensaram, um discernimento que eles nunca tiveram, Pai, e uma ousadia que eles nunca pensaram em ter, em nome do Senhor Jesus. Que a graça, a paz e a consolação do nosso querido e amado Espírito Santo de Deus venha estar conosco hoje todo sempre. Deus abençoe você em nome de Jesus.